Olá, começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje você vai ver uma entrevista exclusiva que eu fiz com o Dr. Flávio Antônio Marcelino Alves. Ele é médico da saúde da família e médico de saúde comunitária também. Ele fala a respeito das principais doenças que acontecem muito agora no inverno e as pessoas da rua tiveram as suas dúvidas, nos mandaram e ele responde a essas e muitas outras questões. O programa está apenas começando, não saia daí que Mais Saúde está no ar. Bom, o nosso bate-papo de hoje é com o Dr. Flávio Antônio Marcelino Alves. Ele é médico da saúde da família e comunitária. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. É um prazer tê-lo aqui conosco, para que nós possamos falar sobre as doenças típicas do inverno e outras questões, uma vez que o senhor também é clínico geral, né? Isso. Seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. Agradeço a oportunidade, eu fico muito grato de estar aqui hoje. Bom, eu acabei falando um pouquinho a respeito da sua formação, mas eu queria que o senhor trouxesse para a gente um breve currículo. Eu me formei em Juiz de Fora em 1990, há 25 anos, né? E trabalhei como clínico geral um tempo, depois eu fiz especialização em acupuntura. Bacana. E recentemente, há 8 anos, como médico de saúde da família e comunitário. Então hoje eu exerço como médico de saúde da família e comunitária em Divinópolis, aqui em Divinópolis, na unidade de saúde Nilda Barros, né? Estratégia de saúde da família, e também um plantão na UPA como pediatra. E esse projeto, né, o médico da saúde da família, mais ou menos rapidamente, como que funciona esse trabalho? Qual que é o foco de trabalho? É o cuidado geral com a família, em todos os aspectos? Como que é esse atendimento? A estratégia de saúde da família é a grande julgada hoje em dia para melhorar a questão do atendimento à saúde, porque ela foca em algo que é mais importante, que é a educação para a saúde, né? Mudando, até a gente costuma falar que é mais difícil você mudar o hábito de uma pessoa que come de forma errada, que não faz atividade física, do que uma cirurgia em si. A cirurgia é algo ali muito... Naquele momento resolveu, pronto. Agora você trabalhar uma mudança de estilo de vida, trabalhar mudanças de hábitos, né? Coisas que já estão ali numa família há muitos anos, isso aí dá um trabalho grande. Isso é questão de 6 meses, 1 ano, vários anos para você conquistar alguma coisa. Além de depender da mudança em si, depende da pessoa querer e dela estar disposta. Exatamente, porque hoje nós temos que sair dessa questão ainda tem uma cultura, né, de que saúde está ligada a remédio, médico e exames de alto custo. Fazer exame, eu preciso fazer um achá, preciso fazer uma tomografia, preciso fazer um eletro, né, preciso ir no médico, preciso tomar remédio, tem um remedinho para dor, se está com dor, tem um remedinho para tristeza, se está triste, para deixar mais ligado. Se está muito ligado, tem outro para dar uma acalmada, né? Se está com sono, um remédio para dormir. E assim tudo hoje, a nossa medicina é totalmente sintomática, né? Baseada só remedinho para cada sintoma. Então nós temos que sair um pouco disso, porque quando você foca nessa medicina, né, medicamentosa e com muito exame e centrada apenas na figura do médico, que é o sistema tradicional, que nós estamos mudando isso para a estratégia de saúde da família, que é diferente, né? Esse sistema antigo, você joga a responsabilidade no médico, no exame e no remédio. O sistema de saúde da família, você devolve para a própria pessoa, o cuidado é dela. A responsabilidade da saúde dela é dela, né? Então, essa grande mudança desse paradigma é justamente isso, né? Você mudar, responsabilizar cada um pela sua saúde. É ele que vai fazer a atividade física dele, se alimentar bem, ele que tem que mudar os hábitos para melhorar o estresse emocional que tem e que tem que tomar as atitudes na vida para poder levar uma vida mais saudável. A grande diferença é essa. A estratégia de saúde da família, ela trabalha a família para mudanças de atitudes, mudanças de hábitos, para melhorar a saúde, inclusive antes de vir o adoecimento, né? Porque a nossa medicina tradicional ainda, nessa que a cultura nossa ainda nós só procuramos uma assistência médica, aí já tem o nome assistência médica, né? É quando já está doente. Já a estratégia de saúde da família não é preventiva, não é assistência médica, é uma assistência de uma equipe multidisciplinar. O agente comunitário visita, né, só por um exemplo assim, né, a nossa unidade de saúde, nós temos 4 microáreas. Cada microárea existe um agente comunitário responsável para aquela microárea.
e ele é responsável por cerca de 200 famílias. Então ele visita essas famílias, 90% das famílias tem que visitar todo mês, né? Fazendo o trabalho de educação para a saúde, cobrando os cartões de vacina, né? Acompanhamento mais de perto. Acompanhamento, os hipertensos, diabetes. Existem alguns focos na estratégia de saúde da família. Um deles é a questão das gestantes. Cadastrar todas as gestantes e acompanhar 100% delas, fazendo no mínimo 6 consultas de pré-natal e uma de puerpério, que é aquela até 30 dias depois do parto. Acompanhar todas as crianças no período ali da puericultura, que é as crianças de 0 a 5 anos, né? Acompanhar os adolescentes dentro das questões deles, a saúde do adulto, a saúde da mulher, especificamente com questão ao preventivo do colo do útero e a mamografia, a saúde do homem, no foco da próstata, e são os grandes podemos dizer assim, programas, e o hipertenso diabéticos, né? E mais todas as outras nuances que acontecem na educação para a saúde, né? Então essa é o grande foco da estratégia de saúde da família. Muito legal. O foco na prevenção, né, como a gente sempre fala aqui no programa. Doutor, entrando nas perguntas, então, propriamente ditas do tema do programa, em que nós falamos sobre o inverno, a primeira pergunta é a seguinte: durante o período do inverno, muitas pessoas sofrem com doenças respiratórias, acho que até devido ao tempo seco, né, essas questões todas relacionadas ao tempo frio também. A alimentação pode, de alguma forma, contribuir? Tem como adequar a alimentação para que esses sintomas eles possam ser amenizados, controlados, enfim? Vamos pensar na melhor saúde possível que uma pessoa pode adquirir, né? Além da genética que ela herda, né? Bons hábitos, como atividade física é muito importante. Se ela tiver uma atividade física regular, ela tem uma resistência muito maior a essas intempéries aí do tempo, né? Ao ar seco, ao frio, a essas situações que acontecem no inverno. Alimentação para o inverno especificamente, nós podemos dizer que a gente tem que fugir dos gelados e procurar os quentes, né? Então, ao invés de coisa gelada, de suco gelado, de sorvete, de picolé, nós vamos agora aos caldos, às sopas, os chás, né? Mas da alimentação que melhora a imunidade, ela tem que fazer continuamente. Não é que ela vai agora no inverno fazer uma alimentação para fortalecer o sistema imunológico e vai ter um resultado. Ela já tem que estar sempre com uma alimentação natural com pouca açúcar, né, pouco carboidrato, principalmente o açúcar de absorção rápida, que é o açúcar branco, o açúcar em geral que se usa. Sim. Importante o açúcar, falar do açúcar, às vezes, eu uso pouco açúcar, mas os alimentos industrializados é muito excesso de açúcar. Inclusive, até abre um parênteses para a gente falar do sódio, né? Pois é. Várias políticas tentando reduzir a quantidade de sódio, né? Isso também é uma questão séria. Tanto o açúcar, o sódio e as gorduras, né? São extremamente abusivas em excesso nos alimentos industrializados no Brasil e estão tentando regulamentar, né? Nos Estados Unidos, o Brasil segue muito mais o eixo do americano, né? Porque a gente percebe que na Europa já existe muito mais rigor. Você come lá uma geleia, a geleia tem um máximo de um açúcar que pode ter, né? Os alimentos, as frituras, os alimentos industrializados, com relação ao sódio, já que ainda tem feito um trabalho caminhando para isso, né? Eu acredito que com o tempo vai conseguir. Por um lado o Ministério da Saúde querendo e por outro lado a indústria, né? Também querendo, mas no sentido contrário, né? Em sentido contrário, porque a cultura nossa ainda pede, né? Se tem lá um biscoito mais doce, outro menos doce, a população ainda busca o mais doce, né? E é complicado, né? Igual o senhor fala aqui, o exemplo, né, para o nosso país acaba sendo os norte-americanos, que não são exemplo nenhum cá entre nós, porque comem super mal, né? Péssimo, horrível. Eles são... Para algumas coisas podem ser bons exemplos, mas... como obediência às leis seria um bom exemplo, né? É um tema para se discutir. Doutor Flávio, nessa época a imunidade tende a baixar um pouco, né, em pessoas mais idosas, crianças. A gente falou, inclusive, na pergunta anterior, que a alimentação ela é muito boa para combater as doenças, porque ela pode aumentar a imunidade. O que o senhor teria a dizer sobre esse assunto? Acontece que o nosso organismo, quando com frio, ele tem que gastar energia, ele tem que aquecer o ar, ele tem que dar condições para manter a homeostase, o equilíbrio do nosso corpo. E isso se torna um pouco mais difícil na criança e no idoso, porque os mecanismos de manter esse equilíbrio, essa homeostase, na criança ainda está amadurecendo e o idoso já está desamadurecendo, já está perdendo a qualidade. Né? Então nós temos que ter mais cuidado,
né? Mas assim, eu acho que não pode, embora a medicina nossa ainda, a acadêmica hoje, não tenha assim, comprovado que a friagem, que os pés no chão, que o gelado traza prejuízo, mas na prática a gente percebe isso. Então, assim, eu brigo com as minhas filhas lá, né? Vai calçar um chinelo, não vai tomar gelado, isso e aquilo. Não tem sorvete, picolé, agora enquanto não esquentar, né? Não tem gelado. E realmente funciona como uma prevenção. Porque uma coisa, eu lembro que quando eu trabalhava no Centro de Saúde Tietê como pediatra, o dia depois, a semana que seguia, a semana da criança, que eles davam chup-chup, picolé na escola e estava lotado dos transtornos das doenças respiratórias naquela semana, né? Então, assim, o abuso disso, e o uso agora no inverno tem que ser com o dia que estiver quente, né? E uma dica, depois que tomar um gelado, tomar um chá quente ou um café quente ajuda um pouquinho. Eu ia te perguntar isso, porque... Quebrar aquela friagem. Exatamente. Então, isso que o pessoal antigo chamava de friagem, realmente existe. E dentro da minha formação, da especialidade que é a acupuntura e medicina chinesa, eles têm um olhar muito interessante a respeito disso, né? Com relação à friagem, principalmente aqui nessa região do dorso, né? Tomar um vento, né? Segundo lá os livros dos chineses, de medicina chinesa, né? Um general chinês falava que ele prefere enfrentar um batalhão pela frente do que um vento frio pelas costas, né? Então isso é da cultura, a medicina chinesa, eles observam muito como a coisa evoluiu na observação dos fenômenos, né? Então isso a regra era essa para eles, eles levavam isso com muita seriedade. Hoje a medicina muito baseada em exame, em pesquisas, né, perdeu um pouco disso. E ela está mais voltada para a cura, para o sintoma, do que para o preparo. Então, quando você cuida desse calor do organismo, né, você está se protegendo dessas doenças respiratórias. No inverno agora, principalmente. E para a gente finalizar esse primeiro bloco, eu queria que o senhor respondesse para a gente, doutor Flávio, quais são os benefícios da vacina da gripe? E algum malefício, algum sintoma, alguma questão negativa que vem associado com a proteção que ela traz? As vacinas, em geral, a vacina da gripe, né, ela dá uma proteção boa, tá? Ela é feita a cada ano, ela é realizada uma nova vacina, porque o vírus da gripe ele é muito mutante, ela protege contra 3 vírus da gripe, né? E eu acho que é interessante que a pessoa tome, se ela esteja com a indicação no serviço público, naquelas faixas etárias, naqueles grupos específicos, né? As crianças acima de 60 anos, as gestantes, a puérpera, e as pessoas que têm doenças crônicas, né? Como doenças respiratórias, o diabetes, o hipertenso com comorbidade, esses devem tomar. Particularmente, para onde está se indicado? Porque eu tenho uma visão, isso é uma visão talvez particular, né? Que as vacinas em excesso, elas podem trazer também mexe muito com a malha do sistema imunológico nosso, né? Então traz um benefício para a defesa contra a gripe, mas pode existir alguma coisa que ainda não se tem estudado, né? Então, assim, não deve ficar preocupado, mas minha criança não está na faixa etária, eu quero que você prescreva a vacina. Não tem essa necessidade, porque ela já está numa faixa etária mais segura, né? Então, eu entendo que as vacinas que estão focadas, que estão fornecidas pelo serviço público, já são mais do que suficientes, não precisa complementar com vacinas pagas. E ela dá uma proteção, está provado já, que diminui a mortalidade e o adoecimento do idoso, principalmente as pneumonias. Então, tem dado uma proteção, tem diminuído a mortalidade, protegido bastante o idoso com relação à pneumonia. Ok. Bom, e você que está em casa, a gente vai fazer um pequeno intervalo e as perguntas estão só na metade, tem muitas dúvidas da rua, inclusive, das pessoas que participaram conosco no Mais Saúde. Então a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já com mais informações para você. Não saia daí. Você sabia? O Hospital do Câncer tem hoje 5.000 metros quadrados de área, com tratamento cirúrgico, radioterápico e quimioterápico, entre outras formas de atendimentos que somam mais de 250 mil por ano. Para continuar este trabalho e prestar um atendimento de qualidade a quem convive com o câncer, a ACOM precisa de doações. Se você já doou, continue a doar e não pare. Se ainda não doou, venha fazer parte desse time de doadores. ACOM, há 20 anos na luta contra o câncer pela vida. Apoie você também. 37 3512 1525.
Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde e hoje recebemos o Dr. Flávio. Ele é médico da saúde da família e comunitária. E nós falamos sobre as doenças do inverno e também sobre as principais doenças que acontecem e que, de alguma forma, tem como prevenir e que passam muito mais pela prevenção do que pelo tratamento. Dr. Flávio, até onde temos conhecimento, doenças como chikungunya, ebola, enfim, várias doenças que surgem e elas rapidamente causam até pânico, né? Entram com frequência nos jornais, né? Todos os jornais passam notícias sobre aquele assunto, enfim. Até que ponto o senhor acredita que essas doenças, por exemplo, o ebola, né? Que não se vê mais falar na mídia, até que ponto o senhor acredita que isso é uma influência midiática, a televisão que pega muito pesado em cima daquele assunto, ou até onde o senhor acredita que já seja um perigo real essas doenças conhecidas como, né? Citei aqui a chikungunya, a ebola. Chikungunya, ebola, né? Hoje nós temos outra doença que é a Zika. A Zika. Né? Eu acho que é o seguinte, eu acho que não há exagero da mídia, né? Eu acho que é importante noticiar. O ebola talvez não teve uma disseminação devida, justamente a mídia tem entrado e focado, você vê que teve um plano de contingenciamento no Brasil, em todos os locais, nos aeroportos, né, algum caso suspeito que teve, foi levantado, não se confirmou, com relação à ebola, que é uma doença altamente virulenta que mata quase todas as pessoas que foram contaminadas com o vírus, né? É de transmissão de ser humano para ser humano, que está ainda mais ainda contida em alguns países da África e parece que agora deu uma tranquilizada, deu uma controlada, né? Nós temos que preocupar com uma doença que mata muito no Brasil, que é a dengue. Essa sim, é essa que não pode exagerar a vontade na mídia, né, com relação à dengue, que nunca vai ser excesso. E o culpado somos nós, julgando os lixos na rua, julgando... Puramente falta de cuidado. Então, assim, não pode julgar a culpa, pelo menos da dengue, no governo, né, não se deve julgar a culpa, nós temos que ter essa educação aí e começar a cuidar dos nossos lixos e os criatórios do mosquito. Né, a chikungunya, em princípio, parecia que ser uma doença que ia trazer um grande transtorno para nós, mas até agora não teve essa característica de ser uma doença endêmica no Brasil como todo. Né? Está mais ali no Nordeste, na região de Feira de Santana, né? Muitos casos, mas o que se acreditava que ela ia disseminar muito rapidamente, porque o mesmo vetor é o mosquito da dengue, mas não aconteceu. Essas doenças, elas seguem um certo ciclo não muito bem conhecido por nós, né? Mas elas aparecem, crescem, desaparecem um pouco, mesmo com a presença do vetor aí, do mosquito, nos mesmos padrões que estavam, né? Nós tivemos agora menos dengue do que o ano passado. Então, elas seguem mais ou menos um ciclo de cada doença, né? E por enquanto, a chikungunya, aqui nós não tivemos nenhum caso confirmado. Graças a Deus, né? Em Minas Gerais parece só 2 ou 3 casos e não passou disso. Uhum. Bom, e temos perguntas além dessas, né, que a gente está conversando. Nós temos algumas perguntas das pessoas que participam do programa, que foram entrevistadas pela nossa equipe. Vamos então para as perguntas, a gente vai respondendo à medida que elas surgirem. Então, vamos assistir a primeira pergunta. Boa tarde, doutor. Eu gostaria de saber, a nível municipal, o que está sendo feito na prevenção do estresse da população, que hoje nós estamos vivendo, né, momentos muito difíceis e com isso está vindo as doenças, estão muito relacionadas ao estresse que a mídia está falando, né? Todo mundo está falando hoje. Bom, Célio, obrigado pela pergunta, né? Eu acho que nada tem feito. Na realidade, cada vez que passa, a gente percebe uma população com mais estresse. Ver a causa disso, ela é multifatorial, né? A vida cada vez mais corrida, o eletrônico, o celular, fazendo com que a pessoa poderia ser uma ferramenta muito boa, mas parece que aumenta o nosso estresse. E eu acho que também que todo o contexto que o nosso país vive, né, a questão da distribuição de renda, a violência, tudo isso tem aumentado o estresse. Então, muito pouco tem se feito, a não ser aumentado o uso de antidepressivo e benzodiazepínico, distribuído gratuitamente. Eu acho que a única coisa que se tem alcançado é isso. Nós temos que fazer muita coisa, principalmente na estratégia de saúde da família. Nós temos que melhorar a distribuição de renda, nós temos que dar moradia para a população, emprego,
mudanças de estilo de vida, de hábitos de vida. Né? Eu acho que a questão da distribuição de renda é a principal para diminuir o estresse da população. Certo. Respondida então a pergunta da Célia, a próxima vamos assistir a pergunta que veio das ruas. Para que serve a vacina da HPV e de quanto em quanto tempo ela tem que ser tomada? Bom, obrigado, Samira, pela pergunta, né? A vacina do HPV, ela serve para prevenir doenças causadas pelo vírus do HPV, principalmente o câncer de colo de útero. Hoje nós sabemos que 99% do câncer de colo de útero é causado por esse vírus, através da relação sexual. A transmissão dela é pela relação sexual, então é uma doença sexualmente transmissível. A vacina hoje está no setor público, gratuitamente, para meninas de 9 a 11 anos. Eu acredito que com o tempo essa vacina vai ser disponibilizada para toda a população feminina, que é a população foco onde sofre mais com a doença do HPV. Uma vez tomada a vacina, ainda não se tem estudos ainda certificando se há necessidade de se tomar uma outra dose, mas sabe que ela tem uma imunidade longa, por mais de 5 anos já foi provado isso. Ok, essa foi a pergunta então da Samira, vamos para a próxima pergunta. Eu tomei a vacina e logo após eu gripei, por quê? Bom, Maria do Rosário, a vacina da gripe é uma queixa comum, a pessoa falar, eu tomei a vacina e fiquei gripado. Primeiro que a gripe, nós temos de separar a coisa. A gripe é aquela doença que a pessoa tem febre alta, tosse, dor no corpo, náusea e às vezes vômito e uma inapetência muito grande. Resfriado, ela tem uma dor de cabeça leve, tem uma coriza, espirra, uma febre baixa e ela consegue trabalhar no seu dia a dia. Então, assim, mesmo a gripe e o resfriado são causadas por vírus, esse vírus ele fica incubado no nosso organismo de 7 a 21 dias. O que aconteceu que houve uma coincidência. Quando você tomou a vacina, ou naquele dia ou no outro dia ficou gripado ou resfriado, é porque já vinha com esse vírus incubado e coincidiu que, justamente agora próximo do inverno, onde há uma maior incidência dessas doenças respiratórias, você ficou então gripado ou resfriado. Então não tem uma relação de tomar a vacina e desenvolver a doença, não. Quando se toma a vacina, também o efeito da vacina vai levar de 15 a 30 dias para dar imunidade, para dar defesa contra a gripe. Certo. Interessante essa informação, porque as pessoas tomam e acham que a partir dali já estão protegidas, enfim, então demora esse período. Demora esse período. Ok, vamos para a próxima e última pergunta das suas. Doutor Flávio, eu queria saber se tinha alguma alimentação mais correta para esse tempo da gripe, mais específica, assim, que a gente possa evitar um pouco da gripe. Olha, Marli, para o inverno, né, eu deixo a dica que a pessoa deve trocar os gelados pelos quentes. Ao invés de tomar sorvete, picolé, vamos tomar caldos quentes, vamos tomar chá, né? Cuidar do aquecimento do corpo, evitando aí os gelados nessa época. Vamos deixar os gelados lá para setembro, quando começar a esquentar. Fora essa questão, a pessoa tem que ter uma alimentação saudável, não só no inverno, como no verão, todas as estações, para que a sua imunidade, né, fique boa. A imunidade está relacionada a uma hereditariedade, a uma boa alimentação, a uma tranquilidade emocional. O estresse emocional ele arrasa o sistema imunológico. Então tem que cuidar de todos os aspectos da vida. Uma alimentação com pouco açúcar, pouca gordura, pouco sal, né? Proteína equilibrada, uma alimentação saudável com muitos alimentos naturais, integrais, frutas e verduras. Ok, doutor Flávio. E para a gente poder chegar aos finalmente, vamos dizer assim, a Célia perguntou a respeito do estresse, o que a saúde pública, enfim, o que vem sendo feito nesse sentido. Mas com relação ao estresse, ele afeta, eu imagino, a imunidade e isso pode acarretar mais resfriados, contágio por mais vírus, seja gripe ou outras doenças? O estresse, ele desequilibra o nosso organismo como um todo, né? Ele é uma bomba para o sistema imunológico, levando uma queda do sistema imunológico. Além do sistema imunológico, sistemas endócrinos também. Muitas pessoas desenvolvem diabetes depois de um estresse emocional, um choque emocional, né? Então, assim, muito importante a pessoa reavaliar a sua vida, as atitudes que ela tem que ter, mudanças de atitudes, né? Se ela tem um problema, ela tem como resolver aquele problema? Então vamos dar um jeito de resolver. Não tem, ou ela foge daquilo ou aceita aquela situação na vida dela, né? Ela não pode viver naquela tensão, aquela angústia, aquele estresse contínuo, que isso aí vai envenenar essa pessoa, né? Esses venenos que vêm por dentro são muito piores do que os venenos que vêm por fora. Então, devagarinho e são gerados dentro de nós mesmos. Então,
né? Às vezes a pessoa tem que repensar a sua vida, é um relacionamento que está muito desgastado, ou dá um jeito ali, vão dar uma conversada, vão ver como que faz, ou então vão pular fora, né? Então, não pode viver naquela tensão, naquele conflito, né? Ou enfrenta se der para enfrentar, ou aceita, se não tem jeito, ou cai fora. É a melhor forma, com certeza, né? Não pode viver nessa angústia infinita que isso vai levar a pessoa a exaurir toda a sua energia e envenená-la para os próprios venenos dessa angústia. Isso a gente não quer de maneira alguma. Bom, o programa Mais Saúde hoje foi com o Dr. Flávio Antônio Marcelino Alves. Ele é médico da saúde da família e comunitária e nós conversamos sobre esses principais problemas que acontecem no inverno e também as principais doenças e dúvidas que a população tem. Nós ficamos por aqui, esperamos você então mais uma vez na próxima semana com um programa Mais Saúde novinho que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau!